Você cresceu acreditando que ajuda humanitária é sinônimo de esperança. Pensou que caminhões distribuindo comida salvariam vidas, que equipes de resgate trariam ordem ao caos, que o governo apareceria com tendas, água e segurança. Essa é a narrativa oficial, a versão limpa da história. Mas a realidade é outra. Crua, sombria, perigosa. Em um colapso, ajuda humanitária pode ser uma sentença de morte. Não porque ajudar seja errado, mas porque quando tudo desmorona, a ajuda vira imã. E onde há imã, há multidão. E onde há multidão, há violência, escassez e desespero. As pessoas imaginam que centros de distribuição serão locais de paz, organização e socorro. Esperam filas, ordem, respeito. Mas não entendem que quando a fome aperta, o ser humano volta ao seu estado mais primitivo, predatório. E é por isso que sobreviver depende menos da comida que você recebe e mais da distância que você mantém. A ajuda humanitária cria zonas de convergência, pessoas caminhando de todos os cantos, trazendo seus medos, suas dores e suas intenções. Você acha que vai encontrar mães, idosos e crianças. E encontra também oportunistas, saqueadores, grupos armados, desesperados sem nada a perder. Onde há distribuição, há disputa. Onde há disputa, há sangue. Pense bem, uma cidade inteira sem água, sem luz, sem comida. E de repente, surge um ponto de entrega. Quantos vão até lá? Todos. Os fracos, os fortes, os inocentes, os agressivos, os desesperados, os perigosos. A ajuda, que deveria salvar, atrai exatamente quem você não quer encontrar no caminho. Gente com fome de semanas, gente que perdeu a família, gente em pânico, gente violenta, gente doente, gente armada, gente que já decidiu que sobreviver é mais importante que qualquer regra moral. Você, sozinho ou com sua família, entrando no meio disso, é suicídio. Nesses cenários, a multidão não pensa, ela reage. Age como manada. Corre, empurra, esmaga, uma queda, um tropeço, e você não levanta mais. A fome transforma pessoas em máquinas irracionais. E em máquinas irracionais, bondade não existe. Empatia não existe. Controle não existe. Ajuda humanitária é sempre limitada. Tem fim. E quando algo está acabando, água, ração, remédios, o desespero atinge o auge. Os primeiros recebem, os últimos lutam. E é nessa hora que a violência explode. Grupos armados tomam o controle. Criminosos cobram taxa por proteção. Quadrilhas sequestram caminhões. Milícias dominam filas. Políticos desviam suprimentos. Traficantes distribuem apenas para quem eles escolhem. E você, achando que é só pegar sua parte, entra num tabuleiro de poder que não entende. Ajuda humanitária cria pontos de previsibilidade. E previsibilidade, no colapso, é armadilha. Se você sabe onde os caminhões vão parar, os outros também sabem. Se você sabe onde a água será distribuída, grupos violentos sabem antes de você. Se você sabe onde haverá doações, saqueadores já estão a caminho. E você, ao seguir para lá, está caminhando diretamente para o olho do furacão. Muitos acreditam que a presença de ONGs e equipes militares garante segurança, mas esquecem que quantidade supera estrutura. 10 soldados não controlam uma multidão de 2.000 desesperados. Uma equipe de voluntários não consegue lidar com 100 pessoas famintas e revoltadas. Um caminhão com água não sustenta um bairro inteiro. E quando a multidão percebe que não vai dar para todo mundo, acontece o inevitável. Empurrões, gritos, correria, briga, arrombamentos, tiros, mortos. E você está ali, no meio, no pior lugar possível. No colapso, a ajuda humanitária também cria outro problema: dependência. Se sua sobrevivência depende de terceiros, você é vulnerável. Você fica preso ao calendário da distribuição, à rota dos caminhões, aos horários das filas. Você perde autonomia,
perde tempo, perde liberdade. Você troca preparo por espera, troca iniciativa por submissão. E enquanto você espera, outros se movimentam, outros estocam, outros planejam, outros se aproveitam. E quando o caos piora, quem depende da ajuda morre primeiro. A ajuda humanitária também carrega doenças. Multidões apertadas são incubadoras perfeitas. Higiene zero. Pessoas feridas. Crianças tossindo. Adultos febris. Gente com vírus, bactérias, infecções. E você ali, respirando o mesmo ar, recebendo objetos tocados por milhares, se misturando a corpos suados e feridos. A cada colapso real da história, centros de ajuda se tornaram centros de contaminação. Epidemias nasceram em filas de distribuição. Mortes ocorreram não pelo desastre, mas pela ajuda mal administrada. Ajuda humanitária também expõe você. Para ir até lá, você caminha. E caminhada é vigilância. Você é visto, avaliado, seguido, marcado, catalogado pelas pessoas erradas. Ao voltar para casa, alguém pode vir atrás. Alguém que percebeu que você tem família, que você recebeu algo, que você mora sozinho, que você talvez tenha mais do que parece. Ajuda humanitária também funciona como uma vitrine. Mostra quem está vulnerável, quem está sozinho, quem está com medo. E predadores humanos procuram exatamente isso. Você acha que vai até a ajuda e volta. Mas, na realidade, ir ao ponto de distribuição te coloca num radar que você jamais quis estar. Nomes, rostos, trajetos, rotinas, tudo se torna visível. O verdadeiro sobrevivencialista sabe disso. Ele entende que, no colapso, a regra é simples: não vá onde todo mundo vai. Pontos de aglomeração são pontos de morte. A sobrevivência mora na discrição, no silêncio, na autonomia. O sobrevivente de verdade cria seus próprios recursos. Água filtrada em casa, comida estocada com antecedência, rotas alternativas, cultivo próprio, redes pequenas de confiança, zero dependência externa. Ele não depende da ajuda, ele evita a ajuda. Porque entende que, quando o governo estende a mão, estende também um convite para o perigo. Um convite que milhões aceitam sem pensar. Ajuda humanitária é útil para quem não tem escolha. Mas, se você se considera um sobrevivencialista, precisa ter escolhas, precisa ter estoque, precisa ter preparo, precisa ter estratégia, precisa ter autonomia e, principalmente, precisa ter distância dos lugares onde o desespero se acumula, porque a ajuda humanitária é, na teoria, uma solução. Mas no colapso, ela é um farol. E faróis atraem navios. E também piratas. No fim, ajuda humanitária pode salvar vidas, mas pode destruir a sua. Porque no caos, o problema não é a comida, não é a água, não é o item entregue. O problema é a multidão, é o desespero coletivo, é a violência da escassez. É o instinto humano solto. E isso, nenhuma ONG consegue controlar. Ajuda humanitária pode ser uma bênção, mas, para o sobrevivencialista, pode ser também um túmulo aberto. E cabe a você escolher de qual lado estará.